Olá a todos, bom dia, boa tarde, seja qual seja o horário que vocês estejam nos acompanhando. Aqui estamos aqui no canal Leitor Subversivo e GAP Filosófico, né? Coletivo GAP Fil. E agora a gente está numa associação com o abolicionista, anarquista entre os anarquistas e coordenador no Núcleo no Sol, Edson Passetti, para hoje para falar sobre Stirner e gostaríamos que ele se apresentasse por ele mesmo e participe para a exposição. Muito obrigado, bem-vindo ao nosso coletivo. Bom dia, boa tarde. Agradeço bastante o convite que vocês fizeram. Não é todo dia que aparece uma possibilidade de conversar sobre Marx e Stirner e sobre essa anarquia nos anarquismos, ou anarquia no pensamento, ou na filosofia, etc. Então, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite de vocês e dizer que eu sou um professor livre docente aposentado, coordeno no SOL, o Núcleo de Sociabilidade Libertária que nós temos desde 1997, eu acho. Existimos desde aí, produzindo a revista Verve, produzindo um boletim semanal chamado Flecheira Libertária, um boletim mensal chamado Hiponemata e outro boletim mensal que é um observatório ecopolítica que nós realizamos desde o final desse projeto que nós realizamos até 2017 e que está publicado em livro atualmente pela editora Edra. Quem quiser encontrar as coisas do No Sol, é só clicar no Sol, no-sol.org e pronto, você tem toda a produção do No Sol ali para você levar, ok? Bom, então deixa eu falar sobre o Max Stirner, que para muita gente ele é mais conhecido como o objeto do desmonte em ideologia alemã, que é uma publicação póstuma que o Engels fez a respeito justamente das diferenças que eles tinham com o Max Stirner. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Engels e o Stirner estudaram juntos, não é? E frequentavam os mesmos botecos, e uma das raras imagens que se tem de Stirner é um desenho que o Engels fez dentro de um bar, dentro de um lugar muito próprio, onde os estudantes de filosofia tinham sempre o hábito de ir. Fossem eles, na época, adeptos do hegelianismo, fossem eles já alguns anti-hegelianos, como Marx e Stirner. Não é? Então, vamos dizer assim, uma certa tensão entre os descendentes de Hegel, não é? Os adeptos efervescentes e que levaram a uma certa complementação da filosofia de Hegel com o materialismo histórico, que foi Marx e Engels, e, de outro lado, uma das primeiras grandes contestações, não só a Hegel, como também a Kant, que é de Max Stirner, que vai justamente colocar as questões relativas à construção da filosofia desinteressada, que, na realidade, é sempre interessada. Não existe nada que pode ser chamado de neutro, ou desinteressado, ou em nome da verdade plena, etc., porque isso chama-se religião, para começo de conversa. Não é? E o Stirner é um dos primeiros a colocar de uma maneira extremamente clara que a distinção entre razão e religião é meramente formal e acadêmica. Não é? Porque toda a base da razão ela vem da religião, e a religião existe porque, como diria o Nietzsche, não é? Surpreendidos com a sua capacidade de entender o mundo, o homem resolveu, ou o humano resolveu, inventar a religião para domesticar os demais, para governar e para domar. Não é? O que mostra, tanto por Stirner quanto por Nietzsche, é uma discrepância com relação a toda a ideia de origem paradisíaca e transcendental com Marx e Engels a partir do comunismo primitivo. Não é? Há um ponto de partida stirneriano que vai aparecer em Nietzsche também, que não existe origem. Não é? E que também vai estar literalmente relacionada com Foucault também. Não há origem.
e que é um ponto de controvérsia com os anarquistas, porque os anarquistas vão em busca de uma certa utopia, de uma certa possibilidade de constituir uma sociedade igualitária restituída, um certo paraíso, diferente do marxismo e das suas derivações, mas os anarquistas também incorrem nessa busca desesperada de utopia, que é a transformação do paraíso em coisa terrena, não é? O Platão já tinha dito isso de uma maneira mais simples, não é? Que os homens de bem, ricos e aristocratas, filósofos ou reis, num certo momento da sua vida, tomavam uma embarcação e navegavam como timoneiros em direção à Ilha dos Bem-Aventurados, aonde se estabeleciam para o resto da sua existência, também conhecido como lugar paradisíaco. Essa ideia de paraíso vai reaparecer, obviamente, no judaísmo, no cristianismo, na medida em que o próprio cristianismo é um neoplatonismo, né? E depois de toda a reforma vinda com Santo Agostinho e etc. Ou seja, não existe religião que não seja uma invenção derivada de uma certa filosofia e de uma certa necessidade de que alguns superiores, ou que se consideram superiores, não é, tinham e têm de governar os inferiores, de dirigir suas consciências e de dizer o que é o certo e onde está o ponto nevrálgico, central da crítica para se chegar ao paraíso, não é? Bom, se alguém já chegou ao paraíso, ninguém deu sinal aqui embaixo. Ponto. Então, eu queria começar, depois desse preâmbulozinho, dizendo que o Stirner é um rapaz que gostava de bares, não é? E gostava de bares para beber e gostava de beber para conversar sobre filosofia. Ai, mas os filósofos não bebem? Mentira, uma estupidez, não é? O Gilles Deleuze, no seu abecedário, diz com todas as letras o seguinte: a bebida é uma questão. E quando ele deixou de produzir conceitos bebendo vinho direto, ele parou de beber. Não há uma reflexão honesta, sincera, desinteressada, sem nenhum artifício. Todas as pessoas acabam apelando para alguma coisa. Desde dos primórdios, né, da existência humana, que se tem notícia, os estados de consciência sempre foram ativados. Mas estados de consciência ativados, não é, pelos recursos, pelas belezas da natureza, que propiciavam alterar essas consciências. Eu não estou falando da situação atual, não é, dessa mediocridade geral, que é feita por meio de drogas sintéticas, não é, que é muito paradoxal, não é? Porque nós vivemos sob proibicionismo, e quem proíbe, quem defende o proibicionismo são as indústrias que produzem as drogas sintéticas. E a imbecilidade que consome droga sintética é contra as drogas. Nós vivemos realmente um mundo medíocre, sem sombra de dúvidas, não é? Bem, o Stirner frequentava esses bares e conversavam demais sobre as coisas, e ali ele foi sedimentando de uma maneira bastante objetiva a sua aversão ao hegelianismo, a ideia de espírito absoluto, que não existe nada mais religioso que Hegel e o espírito absoluto, e não existe nada mais religioso que substituir o espírito absoluto de Hegel por qualquer coisa que a vanguarda revolucionária pode querer pôr no lugar, como, por exemplo, a ditadura do proletariado, que nada mais é do que ditadura. Ponto. E Stirner estava incomodado com isso. Stirner queria pensar alguma coisa que fosse relativa a algo que escapasse de uma definição tão comum da nossa cultura, que é assim, de um lado sim, de outro lado não, de um lado situação, de outro lado posição, de um lado certo, do outro errado, verdade, mentira, etc. Mas para ele, algo interessava que não estivesse nem no materialismo, nem no espiritualismo, portanto, fora dessa lógica do pensamento, por isso que ele vai dizer que a obra dele vai se fundar no nada. Ou seja, não busque um pilar de sustentação, não busque absolutamente nada que seja referência ad infinita para a sua vida.
Tudo na vida está em transformação, como eu, você e qualquer situação. Não é? Nós não somos obrigados a sermos o mesmo o tempo inteiro. Não somos clérigos, não somos pastores, não somos absolutamente continuidade de nada. Não é? Nós somos sujeitos e somos pessoas que estão na vida para se transformarem. E, ao se transformarem, obviamente, um dia está interessado numa coisa mais assiduamente, outras vezes em outra, mas o que marca essa diferença, e o Stirner vai mostrar, são as práticas de liberdade. É isso que está em jogo. Não está em jogo se no paraíso eu vou ter liberdade, depois de fazer a revolução, depois de colocar todos esses intelectuais pequeno-burgueses para conduzir as nossas consciências, etc., se um dia nós vamos chegar a essa liberdade. Isso não é um problema nosso. Isso é um problema dessas pessoas que querem ocupar o Estado. Não, o problema é de que quem está envolvido com as práticas de liberdade é constituí-las nesse momento. É como se nós disséssemos o seguinte: há uma certa tradição greco-romana que diz que vem da experiência democrática ateniense, e agora não confunda a democracia ateniense com essa porcaria que nós vivemos aqui. Também a de lá era uma outra porcaria, porque só era democracia para quem era livre. Não era para escravo, não era para estrangeiro, não era nada disso. É só para a aristocracia. É a aristocracia que se brincava de um dia o governo é do monarca, um dia de aristocratas, outro dia de democracia, trazendo as pessoas menos influentes, digamos assim, mas que tinham base cidadã na cidade-estado. Bem, nessa democracia ateniense de Péricles, você tinha 3 características: a isonomia, a isegoria, não vou me deter nisso, o que qualquer estudante de colégio sabe, mas tinha uma terceira categoria que ninguém nunca comenta, que é a da parresia, e que vai constituir um sujeito, um homem, chamado parresiasta. Estou dizendo homem, porque na sociedade grega não existia esse negócio de homem, mulher, etc, etc. Não é? Era tudo homem, toda a filosofia é constituída nesse campo masculino. Não é? Hoje, que ainda bem que as coisas estão mudando. Não se pensa mais nessa coisa assim, fixa, inclusive com a ideia de homem como uma abstração transcendental. Não é? A ideia homem deixou de ser, até passou a ser escrito com letra maiúscula, com iluminismo, etc. Bem, lá na Grécia, onde os homens comandavam absolutamente tudo, não é? Começou a surgir uma figura muito interessante, que é essa figura que vai exercitar a parresia no ágora, no espaço público, dizendo abertamente aos governantes a respeito das suas falhas, das suas inconveniências, das suas incoerências, das coisas que prejudicavam esta minoria dentro da cidade. E o parresiasta é o sujeito que pronuncia verdades sem ter o menor receio de correr o risco de morte. Então, não é proselitismo, não é ficar falando que é isso ou aquilo, entendeu? É fazer, prática. Bem, o nosso amigo Stirner está mais ou menos enfronhado dentro dessa tradição do pensamento pré-socrático, digamos assim. Ou seja, aqueles que antecedem ou sucedem Sócrates, mas que não constituem uma filosofia dentro dos planos traçados, seja por Platão, Aristóteles, etc. Bem, o Stirner vai nos colocar essa situação que é peculiar, não é? De produzir alguma verdade que seja parresiasta, que produza parresia, que transmita essa situação que é a da prática de liberdade entre cidadãos que vão para além da democracia. Não é? Que não estão interessados apenas em algo que circunscreva os privilegiados. A parresia, portanto, ela é altamente perigosa. Ela aparece na Grécia, depois ela é domesticada como sendo parresia ou parresiasta, como sendo um conselheiro do príncipe, mais modernamente, e depois a parresia chega aos dias de hoje um pouco perdida. Agora que as pessoas voltaram a falar um pouco de parresia, porque leram A Coragem da Verdade do Foucault, porque leram algumas outras coisas do Michel Foucault, que foi quem trouxe isso de volta. Não é? No Stirner, você não tem a parresia explicitamente colocada.
ela só está ali como uma consequência, como uma derivação contínua do próprio Diógenes. Não é? Ou seja, Diógenes, a tradição pré-socrática da parresia, das práticas da liberdade, estão em Diógenes, que era o sujeito que convivera anteriormente com Antístenes e que era interessado em uma coisa fundamental, que era a sua liberdade, as suas práticas de liberdade. Não dito por Stirner, está em jogo aí o que vem numa certa tradição afirmar, tradição pré-socrática, digamos assim, afirmar essa liberdade de pensar, a liberdade de praticar, a liberdade de ser único. Ser único não significa ser exclusivo. Para Stirner, ser único significa provocar uma associação a partir do discernimento do pensamento e da prática do outro envolvido com a mesma situação de igualdade e de liberdade. Então, veja, o Stirner é um sujeito bem estranho, né? Por quê? Marx vai primeiro pedir ao Stirner que produza algumas coisas na década de 40 para a Gazeta Renana. E ele produz. Não é? Ele produz alguns textos curtos e bastante irreverentes, não é? O Estado fundado no amor, para mostrar que isso que se chama Estado é a transformação concreta dessa abstração chamada amor, não é? E que este amor nada mais é do que, modernamente, do que o amor à pátria, o amor ao território, o amor ao Estado, o amor aos governantes, o amor às leis, o amor a tudo que não é seu. Porque a questão fundamental é perguntar, essa lei vem de onde? Vem do direito. E esse direito é de quem? Esse direito, vai dizer o Stirner, esse direito é sempre o direito do vencedor. Por quê? Porque o direito só existe a partir de lutas sociais. Os enunciados filosóficos só existem a partir de lutas sociais. Não existe isso vivendo aqui nesse mundinho das ideias, do pensamento. Tudo é produto direto do confronto dessas lutas entre agrupamentos sociais que provocam, por sua vez, a produção de verdades. Às vezes mais radicais, como a do parresiasta, e outras mais reformistas, não é? Que vão coroar sempre a ideia de John Locke do século XVI, que dizia, bem, toda vez que o soberano não corresponder àquilo que ele se propõe ou àquilo que está determinado nas leis, o povo tem todo o direito de substituí-lo. Essa é a ideia geral de democracia e essa é a ideia rebuscada que chega mais adiante como Revolução Socialista de Marx e Engels. Nada mais é do que a afirmação da continuidade liberal que está colocada no John Locke. Não é? E que eu, junto a isso, dizia sempre, é fundamental termos escola. Escola para todos. Escola para quem comanda e escola para quem obedece. O Stirner vai responder de uma forma incisiva com um texto chamado O Falso Princípio da Nossa Educação, dizendo simplesmente o seguinte, seja uma escola fundada nos princípios humanistas, humanitários, greco-romanos. Seja uma escola técnica voltada para a formação do sujeito qualificado como mão de obra para a indústria contemporânea. Seja qualquer outra forma de escola, nós estamos diante de um espaço cuja função principal é ensinar a obedecer. A criança aprende a obedecer na família, que tem um soberano chamado pai. A criança continua aprendendo a obedecer na escola ao soberano professor, diretor ou qualquer outro servente, etc. E todos produzem essa garantia de continuidade da soberania. Não é? Mais tarde, quando Michel Foucault vai tratar da disciplina, ele está sempre muito atento a essas correlações entre a soberania, as práticas de exército, as práticas escolares, propriamente ditas, não é? E as práticas da fábrica. São todas muito similares. Quando nós chegamos à industrialização, não é? E o Stirner está falando aqui nesse espaço, nós estamos falando do quê? De todos os espaços, todos esses lugares, que é onde há lugar a disciplina, onde há lugar a autoridade hierárquica superior que coordena e conduz as consciências dos demais. Tem essa pretensão, não é? Então, nós estamos falando do quê? Estamos falando de esses espaços,
disciplinados e disciplinares que existem para ajustar a vida do sujeito em sociedade, para ser obediente ao soberano, às normas, à lei, ao direito, que é sempre o direito superior. Vou fazer um pequeno parênteses para contar uma coisinha para vocês. A Revolução Francesa colocou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, escrita, publicada, serve para todos, tal. Só que nunca se comentou, porque houve um negócio entre os ilegalistas burgueses e a aristocracia deposta, não é? De que a grande maioria não sabia ler. Então é muito bonito você dizer assim, isso é para todos, não é? Parece esses governantes hoje em dia que aparecem por aí dizendo um monte de besteiras, não é? Eles diziam assim, bem, a lei é para todos, mas ninguém sabia ler. Como é que podia saber o que era a lei? Mas os operários do começo do século XIX, eles foram muito mais espertos do que o Hegel e do que os filhotes do Hegel, porque eles começaram a ler sozinhos, à noite, com lamparinas. Procuraram ler, procuraram estudar, procuraram ver o que era a lei e começaram a descobrir não só o que significava a lei, como quem escrevia a lei. A lei que diziam que era para eles, não era para eles. Não era para ninguém, a não ser para aqueles que também redigiam a própria lei. Então, veja, nós estamos diante de uma situação, não é? Em que o Stirner entra discutindo o amor ao Estado, discutindo religião como precursora da arte, discutindo o lugar especial da consciência superior, apresentando que há a possibilidade de você ser um único quando as práticas de liberdade não estão fundadas em nada, mas estão fundadas naquilo que acontecem naquilo que você produz, que você provoca. E isso é o fundamental. Isso é o fundamental. E não se o princípio A corresponde, na prática, a X ou Y situações, ou se os conceitos estão em perfeita ordem. Aliás, a maior estupidez que existe no anarquismo contemporâneo, colonizado pelos Estados Unidos também, não é? Com toda essa conversa de decolonização, é justamente pretender escrever uma teoria do poder no anarquismo. Essa é a coisa mais estúpida, assim como dizer a respeito da ideia de democracia no anarquismo. O anarquista nunca foi democrata. Ou então, como os outros mais eruditos, de dizer que o anarquismo faz parte de uma esquerda mais da esquerda. Não existe direita e esquerda para o anarquismo. O anarquismo não se coloca em nenhum lugar, nenhum desses lugares que são definidos a partir da Assembleia Francesa. Não existe possibilidade alguma de imaginar o anarquismo como algo de esquerda. Não é? Então, o Stirner tinha essa intuição interessante, não é? Ele vai contrapor aos ditames das declarações de direitos do homem e do cidadão francês as declarações de direitos humanistas da Alemanha ou da Prússia. Não é? Vai mostrar que não existe arte sem religião, porque toda arte precisa passar do homem natural para o homem espiritual através de um sopro divino, de uma genialidade. Não é? Só a arte contemporânea, com Marcel Duchamp, com Picasso, é que destruíram toda essa tradição de uma certa estética aristocrática. Então, veja, com o nosso amigo Max Stirner, o sujeitinho encrenqueiro, né? Eu gosto bastante dele por causa disso. Eu comecei a chamá-lo de um anarquista no anarquismo, não só porque ele arranja no Eu e a Sua Propriedade um tremendo de um enfrentamento com o Proudhon, que é o mais sério de todos, não é? É tão sério que foi o próprio Marx que vai dizer, bem, finalmente o socialismo começou a ser pensado do ponto de vista econômico depois de Proudhon, não é? Porque Bakunin e os seus continuadores, não é cá entre nós estamos falando entre pessoas libertárias,
não é? O Bakunin procura fazer um misto quente. Não é? Ele abdica da análise mutualista do Proudhon para incorporar a questão econômica da crítica da economia política de Marx. E permanece no plano político com as ideias do federalismo de Proudhon, o que vira uma miscelânea que vai dar no século XX em Daniel Guérin, etc., e vai até dar nessa coisa meio fantasmagórica que é marxismo libertário. Eu também não sei o que se trata. Tá certo? Ou melhor, sei o que se trata e acho que não é nada que interessa a não ser os bons burocratas da ocasião. A situação, então, que o Stirner coloca é uma situação interessante porque ele vai bater de frente com a filosofia de Hegel, vai bater de frente com a transformação, a noção de transformação de Hegel pelo materialismo histórico de Marx e Engels, não é? E vai bater de frente com o Proudhon também, dizendo que, olha, as coisas que o Proudhon coloca continuam no âmbito da propriedade. Ou seja, propriedade é uma noção que precisa ser implodida. Porque não existe melhor ou pior, existe propriedade. E o que me é próprio, que aí é uma questão stirneriana por excelência, não passa pela absorção da propriedade. Por isso que ele vai dizer, o único é um egoísta. Não no sentido liberal da palavra, ou capitalista do egoísmo por meio do lucro ou dessa ganância. Mas, assim, eu sou egoísta porque eu não estou vinculado a essa questão colocada pela universalidade geral que é a propriedade. Eu sou o único e sou, por ser único, a minha única propriedade. O que me é próprio, o que sou eu, o que é o meu poder. O que é o meu poder, que é essa possibilidade colocada desde Diógenes e da democracia ateniense, do exercício da parresia. Não é? Quando nós falamos de único e sua propriedade, eu vou encerrar em alguns instantes, para a gente poder conversar mais livremente, não é? Essa obra que é fundada no nada, como diz o Stirner, ela não tem origem, ela não discute utopia, ela não está voltada para uma ação de consciência, de direção ou de esclarecimento. Nela não há o liberalismo e tampouco essa besteira monumental que chama-se autonomia do indivíduo. A autonomia do indivíduo só interessa para o mercado. Pode ser um autonomista um pouquinho mais esclarecido ou menos esclarecido, só responde com autonomia ao mercado, que é o princípio hoje contemporâneo neoliberal, da racionalidade neoliberal, que é o sujeito inovador. Então, tem muita gente por aí falando, não é, contra a autonomia, sendo um tremendo autonomista. Como Stirner é o primeiro também a definir, dentro de um único e sua propriedade, que não há liberalismo humanitário. Não é? Porque o liberalismo humanitário chama-se caridade, chama-se filantropia. Vocês estão vendo hoje. A situação do Rio Grande do Sul está provocando isso, não está? Não há? Quantas ONGs estão se beneficiando disso? Quantos bancos estão se beneficiando? Quantos meios de transporte estão se beneficiando? Não é? Ou seja, o capitalismo fatura, inclusive, na morte alheia. É preciso ter claro isso. E como a morte alheia ela é a maneira pela qual eu limpo a minha consciência, eu pratico caridade ou filantropia. Ok? Ou seja, liberdade, vamos encerrar agora essa exposição, 30 minutos, aí a gente conversa, não é? Quando a gente fala de liberdade, práticas de liberdade, segundo Stirner, nós estamos falando contra a ideia fixa. O que é uma ideia fixa? É essa que nos paralisa, como liberais, como fascistas, como marxistas, socialistas, etc., não é? Ou anarquistas convencionais. A ideia fixa é aquela que nos diz como é que começa, qual é a origem, qual é o meio, qual é o fim e como é que vai se constituir uma utopia. Essa é a ideia fixa que está da razão,
moderna e contemporânea, essa é a ideia fixa das religiões, quaisquer que sejam. Não é? Aliás, o Bakunin tem um belíssimo estudo sobre o judaísmo, sobre o cristianismo e sobre o fundamentalismo. Não é? Nós, na revista Verve, publicamos isso, não é? E eu acho que vocês vale a pena ler, porque é um dos momentos de rara lucidez dentro da reflexão sobre religião, e que foi feita pelo Bakunin, não é? Que é um belíssimo analista. O Bakunin só produz os seus equívocos quando ele resolve incorporar algumas teorias, fazer média, etc, etc. Não é? Porque o grande problema na nossa sociedade é isso. O liberalismo e o capitalismo produzem a possibilidade de negociações. E a racionalidade neoliberal é o ponto máximo disso. Não é? Tudo é negociável. Tudo é negociado. Com Stirner não é possível. Como não é possível com Diógenes, e talvez não seja possível com Nietzsche, e talvez não seja possível com Foucault, mas essas são outras histórias, não é? Que não estão aqui para serem discutidas nesse exato momento. Só para vocês terem uma ideia, e agora finalizando mesmo, o livro do Stirner, O Eu e a Sua Propriedade, ou O Único e a Sua Propriedade, foi recolhido pelo Estado, censurado, proibido de circular, e os socialistas, de modo geral, acataram isso e colocaram esse livro no ostracismo. No final do século XIX, um jovem poeta gay, usando de um expediente anarquista, que é o de usar um apelido, um pseudônimo, usando o pseudônimo de Sagita, John Henry Mackay recupera o Eu e a Sua Propriedade, escreve um belíssimo tratado sobre isso. Nós temos 2 capítulos desse livro dele, maravilhoso, publicados também na Verve, e recupera esse sujeito que, não sei se vocês sabem, era o livro de cabeceira do Marcel Duchamp. Eu não sei se vocês sabem também, mas o Max Ernst, outro grande convulsionador da arte do começo do século, fez uma capa especial para O Único e a Sua Propriedade, para uma edição francesa. Não é? Então, aí começa a ver toda uma recuperação dessas ideias do Stirner, da sua reflexão, da sua crítica, e que chegou até uma certa repercussão no Brasil no final do século passado, no início desse século, e que espero que as pessoas sempre se entusiasmem por isso, porque O Único e a Sua Propriedade acabou sendo publicado no Brasil, em 2004, com a mesmíssima tradução do João Barreto, que foi publicado em Portugal. Não é? Bem, muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora, e eu estou aqui disponível para as suas perguntas, para caminharmos por outras possibilidades colocadas pelo Stirner. Obrigado. Então, exposição maravilhosa, didática, né? Eu queria perguntar, fazendo já umas relações entre a obra do Max Stirner com autores da filosofia continental contemporânea, que parecem ter influência dele, mas não assumem. Quando citam, não citam assim de forma tão elogiosa, como Deleuze e o Derrida, e mesmo o Lyotard, porque o Lyotard faz uma afirmação de que o fim não é a crítica, mas é a anticrítica, que parece se reverberar ali no Stirner. Aí, como você já falou aí de algumas influências, como você vê esse apagamento histórico ou essa omissão sobre a influência do Stirner? Que a gente tem ali uma referência do Stirner, mesmo no manifesto antropofágico de Oswald de Andrade ali, que ele depois dele ser meio que expulso do partido marxista, tem ali uma citaçãozinha dele de Nietzsche, Stirner ali, com uma alfinetada ali no manifesto antropofágico, que tem essa característica do manifesto antropofágico de canibalização com a apropriação stirneriana. Tem aí os dadaístas, os dadaístas chegam a assumir, tanto que o manifesto Dada é evidentemente stirneriano, mas quando se vai falar da biografia do movimento Dada, não se fala jamais de Stirner.
os surrealistas ali também têm influência, mas nada do que os surrealistas falaram de Stirner foi traduzido para o português. Os impressionistas ali tinham um estilo anarquistas e um stirneriano entre eles, que era o Otto Gross, e que teve as ideias deles ali aproveitadas tanto por Jung quanto por Freud, e o próprio Otto Gross teve sua história meio que apagada pelo movimento psicanalítico, né, mas também porque ele era porra louca, né, precursor da contracultura, usava muita cocaína, não que o Jung, não que o Freud usasse menos, né, mas ele ali levou a fama e teve seu apagamento na história da psicanálise. Tem essa influência ali dos impressionistas na psicanálise, no próprio situacionistas que consideram o dadaísmo como o revolucionário e o surrealismo como meio bobão, né? Depois eles foram criticados também, né? Mas aí os situacionistas chegam a citar Stirner, mas os estudiosos do situacionismo aqui no Brasil, geralmente marxistas, jamais citam Stirner como influência, e quando a gente fala, olha ali, ele citando, e a referência disso, eles apagam, assim, não tem bicho assim tanto, não. E ele vai chegando até a contemporaneidade, e como essa vivência dele subterrânea até a contemporaneidade, porque a gente vê os movimentos insurrecionários de rua, como as gangues que formaram a rede de aliança Queer o Bashback nos Estados Unidos, e o Biodan, que traz a antiprodução, a antologia negativa, a negação da criança, do Lear Liederman, e a recuperação do antiédipo ali com o Guy Okengen, traz Stirner também, e explicitamente temos aí, atualmente, com maior atuação aí, com células em várias partes do mundo, que é a Federação Anarquista Informal, e os movimentos também com teor heterodoxo, assim como o Tikkun e o próprio Comitê Invisível, que traz essa influência de Stirner, e diversos manifestos de anônimos, e mesmo Alfredo Bonanno que escreveu um livro sobre Stirner, e ninguém traduz esse livro do Stirner de jeito nenhum. Aí como é que você vê esse apagamento, essa omissão e essa recusa em perceber a influência de Stirner dentro de vários movimentos, dentro de uma movimentação radical contemporânea, e mesmo dentro de movimentos da arte, da cultura, da psicanálise? Bom, eu adorei a sua exposição, porque você tem um domínio bastante grande, né, do Stirner. Ele me trouxe assim algumas possibilidades de conexões, algumas que eu vou concordar e outras que eu vou discordar, mas que fortalece a nossa conversa, né? Esse negócio de não citar o Stirner, primeiro, isso é meio uma prática de filósofo, né? O filósofo tem um certo hábito de falar como se ele estivesse falando num quadro que qualquer um pode detectar, né? Isso é meio comum entre os filósofos de modo geral. Alguns deles se dedicam a comentar alguns autores, né? Por exemplo, o Deleuze tem um comentário longuíssimo sobre o Max Stirner, longuíssimo, inclusive dizendo que o Stirner é um autor interessante, ele está muito, muito próximo do Stirner, etc., mas ele vai dizer que o Stirner não supera essa metafísica, não é? É um final um pouco... Uma hora a gente precisava sentar e ler junto esse final do trabalho do Deleuze sobre o Stirner, mas que mostra que o Stirner realmente era pertinente. Há algumas informações também dizendo que o Foucault, no começo da sua vida, deu um seminário imenso sobre o Stirner de 2 semanas numa universidade francesa. Sobre o Derrida e o Lyotard, eu não vou arriscar dizer muito, porque a minha leitura sobre eles não é assim tão adensada quanto a sua para afirmar que eu acho que não tem Stirner no Lyotard nem no Derrida, mas isso aí é uma questão que eu penso pelo pouco que eu li. Eu disse para vocês de começar que eu ia falar umas 2 ou 3, 7, 8 coisas que eu sei sobre o Stirner. Tem coisas que eu não sei, não é?
que há uma conexão forte com o dadaísmo, não tenho a menor dúvida, que você também não tem, não é? Que há uma forte presença no Rockingham e no Scherer, talvez haja isso, principalmente se a gente pegar as repercussões em 68, a revista Recherche francesa, e também depois toda uma perspectiva sobre o sexo, que é bastante interessante e que hoje em dia seria bastante questionável, né? Porque estão todo mundo muito bem alocado nos seus lugarzinhos de fazer sexo, não é? Discordo de você que com Ticum e Comitê Invisível não tem absolutamente nada de Stirner. Aliás, se você tem essa informação muito categórica, depois, se você puder me mandar por e-mail, alguma coisa assim, para eu ler, para eu constatar, porque o que eu conheço de Ticum e de Comitê Invisível, sinceramente, está muito mais para situacionismo, para essas coisinhas assim de intelectualzinho acadêmico com um certo nervosismo, do que para uma radicalidade stirneriana. Não é? Então, eu ficaria por aqui para dizer para você que eu adorei suas questões e eu espero que você me mande umas referências, porque para eu também ampliar um pouquinho o meu estudo, porque as questões relativas ao Stirner, como tudo, né? Elas dependem muito dessas trocas, ou do que o Deleuze chamava de conversação. Não é? Não é o diálogo no sentido filosófico, platônico, onde existe um ser que é o mestre, que diz o que deve ser, e alguém que fica alimentando isso, não é? Que é o discípulo, que às vezes faz até pergunta inteligente, mas o mestre desanca o sujeito para afirmar os seus princípios e seus enunciados. Tá? Então, passemos para outro ponto. Se você quiser voltar, podemos continuar. Essa informação do Stirner influenciando o Ticum e o Comitê Invisível eu tirei de um manifesto anônimo que é considerado a gênese, né? A genética do... Manifesto anônimo considerado, não quer dizer nada, porque esse Ticum não faz nada stirneriano. A prática não é stirneriana. Então, eu também posso falar, meu leitor subversivo, eu posso falar aqui um monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver com prática de liberdade. Não é? Por exemplo, quer ver? Uma coisa que tem a ver. Quando eu falei da parresia, eu enfatizei sobremaneira a prática de liberdade. Mas eu não disse, talvez propositalmente, para chegarmos a esse ponto, que a parresia é o princípio da constituição do demagogo. Tem digamos assim, um dark side na chamada parresia que a gente precisa prestar atenção. Porque isso que se chama demagogo é o sujeito que se apropria desse risco de morte da parresia, não é, para se transformar no condutor da massa, ou no condutor desses que estão desamparados, que são incapazes de pensar sozinhos. Sigamos. É que dentro desses manifestantes tem um texto do Alfredo Maria Bonanno chamado Ao Ferro e Corte, que também apresenta isso, né? Mas aí é uma coisa, né? Não é que eu conheço muito pouco do Bonanno. Eu acho que ele tem uma produção jornalística libertária interessante, mas eu ainda não consegui. Eu estou aqui com um livro do Bonanno que foi traduzido pela rapaziada aqui de São Paulo, não é? E também não cheguei perto aí. Acho que ele não chegou perto do Stirner, a não ser assim. Tem determinadas situações que cai bem você falar Stirner. Não sei, né? Porque o Alfredo Maria Bonanno tem um livro sobre Stirner. Não conheço. Tem um livro, é que ele não foi traduzido para o português, acho que só tem ele no italiano e no inglês. Tá. E tem essa proximidade deles com certos conceitos ali no... Vou procurar. Você pode me dizer o nome? Do livro do Maria Bonanno? É Max Stirner. Quem está lendo é o Alberto. Alberto, você lembra o nome? Teoria do Indivíduo. Stirner e o Pensamento Selvagem. Bom. Tá.
Eu vou procurar isso. Eu vou procurar isso. Tem um rapaz aqui bem interessante, que é o Matheus Marestoni, que lida bastante com o Bonanno, inclusive que lançou esse último livro, esse livrinho dele por aqui, e eu vou procurar ver isso, porque quero ver o que é. Esse negócio de pensamento selvagem, eu não sei muito bem o que é, mas eu só sei de pensamento selvagem pelo Lévi-Strauss, né? Então, não sei o que é pensamento selvagem para o Bonanno. Põe um pouquinho mais perto. Põe um pouquinho mais perto. Revolta nas ruas. Ah, isso aí eu conheço. Esse é do Maristone. Fui eu que orientei esse trabalho, Jacaré. Eu ganhei ele da Camila Jordan, o livro da coleção. Isso. A Camila Jordan também é um trabalho maravilhoso. Os dois melhores trabalhos sobre 2013, sem sombra de dúvida, são da Camila Jordan e do Matheus Marestoni. São excelentes esses trabalhos, não são de boa qualidade. São muito mais do que isso. E eu, particularmente, me sinto muito bem de estar ligado com eles dois, no livro da Camila, apresentando o livro, e no Marestoni, de ter orientado essa dissertação de mestrado dele, defendida lá na PUC. Então, tudo a ver, mas não tem nada de Stirner aí, né? Não, esses aqui eu ainda vou trabalhar eles aqui, né? Eu fiz live com a... Aí. Os livros são excelentes, como estudos sobre 2013 são excelentes. Um da Camila pelo inedetismo, e ela escreve no calor do acontecimento, ela foi presa no meio disso tudo. E o do Matheus, que é uma reflexão um pouquinho posterior e que é de uma clareza impressionante. É um dos trabalhos mais impressionantes que eu li ultimamente e me sinto muito feliz de ter orientado esse trabalho. Vamos lá. Aí, eu tenho uma perspectiva de que a filosofia do Stirner é uma filosofia principalmente voltada para a desalienação do indivíduo. Então, uma radicalidade da desalienação. Como você enxerga essa questão de uma filosofia que seja da desalienação e sobre as acusações, né? Principalmente a partir agora do Megan 2, que é as obras completas de Marx e Engels, que os filólogos trabalhando na recomposição, principalmente ali a partir da ideologia alemã, dizendo que Marx, na verdade, se apropriou de forma escamoteada, retorcida, de várias das ideias do Stirner ali, que estão sendo resgatadas, e eles falam que mesmo essa ideia de alienação foi tirada do Stirner, né? Foi apropriada do Stirner ali, de certa forma. Bom, não conheço esse trabalho que você está falando. Minha leitura da ideologia alemã é do século passado. Ela foi atravessada, obviamente, pelo Stirner, porque a primeira vez que eu li O Único Sua Propriedade, eu não gostei do livro, não gostei de nada. Talvez eu estivesse bastante marcado pelo marxismo, não tem nenhum problema em dizer isso. Então, tive uma certa recusa do Max Stirner, entendeu? Depois, eu nunca mais li a ideologia alemã, a não ser quando eu estava fazendo a minha livre docência, que eu li um trecho do Karl Marx. Depois disso, não me interessou voltar, porque quando eu redescobri o Stirner, eu nunca pensei nessa coisa da alienação, sabia? Mas, de todo caso, está na onda falar alienação de novo, né? Eu não gosto desse termo alienação. Não gosto de loucura ser entendida como alienação, não gosto dessa ideia de alienação no campo econômico, não gosto de alienação, não gosto de conceito. Acho que o Stirner também não me parece muito, não sei aonde que passagens que são marcantes da noção de alienação. Eu não saberia. Acho que ele não tem essa preocupação, a preocupação não é essa. A preocupação não é a consciência. A preocupação do Stirner é a atitude. A preocupação do Stirner não é assim, qual é a teoria que orienta a minha prática de liberdade? A minha prática de liberdade está orientada pelo que me é insuportável. Compreendeu? Então, eu posso ser um monte de louco, um monte de prisioneiros, derrubando grades e derrubando muros. Isso que me interessa. Acho que isso que interessa ao Stirner. Não existe no Stirner uma preocupação totalizante.
O Stirner está muito mais para aquilo que o Foucault chamaria de heterotopia do que utopia. O Stirner está muito mais próximo, digamos assim, de como derrubar muros ou como inventar uma vida livre do que gastar páginas e páginas sobre a crítica da crítica, da crítica, da crítica. Isso é coisa de alpinista acadêmico. Sinto muito. Não acho que o Stirner, não penso que o Stirner tenha como prioridade desalienar ninguém. Não tem nenhum interesse pastoral na elaboração que ele faz de uma obra fundada no nada. Penso assim. Mas como hoje em dia acham e desacham 500 mil coisas, não é? E que não serve para nada, a não ser para esse alpinismo acadêmico, então, tudo bem. Tinha uma época, quando eu, Margarete Rago, Silvio Galo, Maria Olipei, uma série de professores da universidade, começamos a entrar de sola com o anarquismo na universidade, uns certos anarquistas ressentidos diziam que a gente fazia anarquismo acadêmico. E eu sempre fiquei com essa ideia na cabeça, falei, isso é coisa interessante, né? Onde será que vai dar isso? Porque nós fazíamos anarquismo na universidade. Não dávamos aula sobre anarquismo. Porque ninguém dá aula sobre anarquismo que seja alguma coisa respeitável. Não é? Você precisa fazer anarquia. Tá certo? Bem, passou um tempo, de repente eu começo a ver assim, fulaninho, cicraninha, donazinha, etc., prestando concurso para fazer mestrado, doutorado, louco por bolsa de estudo, etc. Aí eu falei, mas isso aqui é o anarquismo acadêmico? É o anarquista saindo da sua prática, tá certo? Para obter certificado e com esse certificado tentar o alpinismo acadêmico. Não deu muito certo. A universidade é esperta também, porque ela é platônica, não é? Ela é uma academia. Então, ela aceita isso que é estranho e exótico durante um certo tempo. Ponto. Tem também, né, a questão aqui do... Eu queria perguntar se você acredita que a associação stirneriana e a insurreição, a revolta stirneriana, se aproxima das questões da revolução molecular do Guattari. Do Guattari? Não. Uhum. Eu não tenho nada contra a revolução molecular do Guattari, sabia? Pode acontecer também. Eu acho que o stirneriano, ou quem pensa com Stirner, ou quem anda com Stirner, não fica fazendo julgamento do alheio. Não é? O tribunal é lugar do direito e da academia, não é? Que julga você não é, você serve, você não serve, etc. A Revolução Molecular do Guattari, que é um livro que poderia estar sendo reeditado a qualquer momento, é um livro muito interessante. O Guattari foi muito interessante, porque todo mundo ficou depois assim, muito de amores pelo Deleuze, que realmente é um filósofo sensacional, mas esqueceram um pouco o Guattari, que fez umas coisas meio bombásticas, como saiu na frente da revista Recherche, não é? Que foi aquela revista que o Estado censurou, que não deixaram continuar, depois teve que voltar, processaram o Guattari, etc., porque ele abriu as comportas do sexo. E a universidade não é lugar de sexo. A universidade é lugar de falar de sexo, com esses homenzinhos, essas mulherzinhas que ficam falando sobre gênero, não trepa, não fodem, não é possível. Porque não é possível você ouvir tanta bobagem a respeito de uma coisa tão fundamental na existência de qualquer um. Não é? Então, não sei, não consigo entender isso. Bom, o Revolução Molecular é um livro imperdível. É um dos livros que eu li e que eu ainda tenho gravado assim, na memória, sabe? Assim, essas coisas assim,
dos grupelhos, nós os grupelhos, essas coisas, uns alertas, umas indicações interessantes que o Guattari faz na revolução molecular. Bem, o problema disso é que acabou repercutindo numa continuidade, digamos assim, marxista, infraestrutura e subestrutura, com o molecular e o molar. O molecular só tem sentido se ele produzir alguma coisa que constitua o molar. Não é? O que constitui o molar é a soberania. O que constitui o molar é o Estado. O que constitui o molar é aquilo que governa e que comanda, não é? Democrática ou ditatorialmente. Não é? Então, essa relação acabou chegando hoje em dia, tem um ranço disso, de micropolítica e macropolítica. Entendeu? Um conceito que não quer dizer absolutamente nada se você espremer. Não é? Prefiro ainda ficar com as velhas coisas, ou do Marx mesmo, infraestrutura e superestrutura, ponto, ou do próprio Deleuze e do próprio Guattari com o molecular e o molar. Não é? Para quem vem de uma tradição um pouco diferente, como microfísica, Foucaultiana, etc., ou o próprio Stirner, não é? Os anarquistas mais analíticos, né? Não interessa nada disso. O que interessa são práticas de liberdade. São heterotopias, esses espaços possíveis de constituir existências livres. Então, a atenção volta mais por aí. Quando eu falo de molar e molecular, eu estou sempre falando de alguma coisa que eu espero que aconteça no futuro. Que o Estado seja governado por alguém que seja mais consciente, desalienador. O capitalismo sustentável, vamos pegar essa questão agora, rapidinho, 2 minutos. O capitalismo sustentável trouxe a ideia de que a racionalidade neoliberal ela produz melhorias em todas as condições da nossa vida. Consequentemente, nós devemos ser ativistas da liberdade. Os marxistas rapidinho viraram tudo ativista. Se você encontrar um anarquista que chame de ativista, você pode ter certeza que ele não é anarquista. Porque os anarquistas, de modo geral, dizem assim, nós somos militantes. Tudo bem, você pode questionar a noção de militante, etc., ou você pode ampliá-la, não é? Através da noção de É que eu li um negócio aqui que me distraiu. Alguém botou um kkk aqui, sei o que lá, fenomenológico e tal. Eu achei assim, eu parei porque eu não consegui continuar pensando direito, porque eu falei, o que essa pessoa tá me querendo me dizer com isso, né? Mas, desculpe, eu me perdi porque eu não gosto desse negócio de kkk, porque kkk você vai falar para sua mãe, entendeu? Não vai falar para mim. Ponto. E quanto à fenomenologia, também não tenho o menor interesse. Não é? O Merleau-Ponty, que era um grande fenomenólogo, dizia, quem olha não vê. Não é? Eu não vejo, eu olho. Eu ouço, eu não escuto. Quem escuta é a psicanálise. KKK para você. Aliás, não tinha nome quem escreveu isso. Também não me interessa mais. Mas, desculpe, a vida é assim, né? Você está numa reflexão, de repente ela é interrompida de uma maneira mais ou menos estúpida. Mas, em suma, o molecular e o molar não são coisas que vão além, a não ser do próprio Deleuze. Talvez quem lê o Negri e o Hart achem isso muito interessante, porque, inclusive, operam pelas noções de biopoder, de biopolítica, etc., que não são as noções do Foucault, obviamente. Não é? Mas é apenas uma captura, que é uma contradição, né? Porque o próprio pensamento do Deleuze é um pensamento contra a captura, né? Mas o mundo acadêmico que governa isso é terrível, não é? E esse anarquismo acadêmico é mais prejudicial ainda à saúde. Bom. Deixar aqui o Alberto, você tem alguma pergunta para fazer também?
ou parte para a próxima? Então, cara, tem algumas questões aqui. Os caras que estão assistindo isso aqui não tem pergunta para fazer? Tem, acho que tem, mas aí a gente tem que dar uma catada aí nos comentários, porque tá uma enxurrada, tá muito Pelos agitado. comentários, tá bom, peraí. Nossa, tem um monte. Peraí. Tá, fora da relação de destino com a abolicionismo penal, 2 insuportáveis, é verdade. São 2 coisas insuportáveis. Direito como ideia fixa, tá bom, pode falar, fala. Depois eu dou uma respostazinha para esses aqui que apareceram. Então, Fala, desculpe, Nil. Vou tentar conectar com uma das perguntas que foram colocadas aqui. Eu tenho umas 2 ou 3 perguntas. A maioria são comentários assim no próprio chat e acerca do que você estava falando. Tá bom. Mas você colocou uma questão aí para mim que na verdade é mais uma dúvida, né? Acerca de digamos assim, de um certo posicionamento que você tem referente aos situacionistas, né? Como uma espécie de uma posição demarcada quanto a alguns possíveis problemas que existem no posicionamento situacionista. E aí o leitor subversivo colocou em um dado momento, e eu entendo que na percepção dele, de um modo geral, há uma aproximação de determinadas composições acerca do situacionismo e a perspectiva stirneriana que ele interpreta, né? E na minha interpretação também, de certa forma, há uma certa conexão. Entretanto, né, pegando um outro momento da sua fala que você colocou, de certa forma, o marxismo que se reverbera como essa crença institucional numa maneira organizacional extremamente hierárquica que se pré-estabelece a partir dessa espécie de orientação de uma dependência, do que eu chamo, por muitas vezes, de uma dependência da oposição, de uma substancialização da oposição por uma pretensão, digamos assim, de retomar o lugar daquilo que critica, né, como você colocou em outros termos em um dado momento, né, e que o anarquismo não se reverberaria com uma localização à esquerda, porque ele é essa espécie de insubstancialidade que estaria reverberada a partir da perspectiva stirneriana, inclusive. Né, e aí o leitor subversivo colocou em um outro dado momento, né, a questão de que as conexões que ele faz a partir da perspectiva do Stirner se dá por essa administração do vazio, da possibilidade da individualidade quanto vazio e que se conflui dentro de um processo de sociabilidade possível, né, a partir sempre de um contínuo de transgressão. Né, e aí foi citado o livro do Bolano, né, que é um livro que eu estou lendo, né, apesar de só ter em italiano, eu fui traduzindo algumas partes, etc., e lendo alguns trechos. Ele faz uma comparação, não só esse livro, mas tem outros comentadores também que tentam utilizar da perspectiva do diálogo que Stirner trava com Hegel no sentido conflitivo, dentro da crítica que ele faz aprofundada, dentro da perspectiva da dialética hegeliana, como essa espécie de profundidade do espírito, que sempre reverbera num certo progressismo, certo? E num desenvolvimento desse progressismo para um aspecto plataformizador da identidade, da própria ideia de alienação que você colocou aqui como ponto centralizador, a partir de uma certa perspectiva do esclarecimento, que, a meu ver, conduz uma certa maneira de se produzir dialética, uma certa operacionalização política do próprio marxismo, a partir de uma certa perspectiva kantiana, que já reflete uma certa substancialidade da operacionalização política, né? E a partir de todas essas questões, eu gostaria de entender quais são os problemas, por exemplo, de Debord, dos situacionistas, referente à sua perspectiva stirneriana. E eu não sei se é algo que cabe a você falar, se você gostaria de falar sobre isso, sobre as comparações e as utilizações possíveis que o Stirner faz dessa relação profundamente crítica, né, que o Stirner promove referente à dialética hegeliana. Se você puder lidar com isso. E aí, para conectar com a pergunta que o nosso amigo Pedro Paulo Rocha colocou aqui, né, só para acrescentar mais um elemento, né, porque para mim tem a ver com essa questão da coisa universitária, né, que por vezes a gente teve algumas discussões aqui, né, sobre como a gente pode desintegrar os processos institucionais majoritários dentro da universidade e como é que a gente pode compor esses posicionamentos. Na minha interpretação, muito alinhada com a sua, isso não é possível dentro desses moldes. Porque se você interpreta que a academia ela é platônica, eu interpreto que ela é majoritariamente kantiana, extremamente formalista, e não há uma possível dissolução dessas possibilidades, a não ser que sejam através de processos realmente autônomos, que estejam não se opondo à academia, mas que construam seus espaços e possam se relacionar
com esse estabelecimento mais fixo da academia e, a partir daí, criar outros processos de sociabilidade, né? Mas ele coloca essa pergunta a partir do momento da sua fala, né, que você colocou aqui, né? Mas trata-se de um Stirner pensando puramente para um uso mais anárquico? Essa ideia não seria uma espécie de limite? Né? Eu vi essa pergunta agora, sim. E aí, se você puder complementar essa pergunta, essa questão, relacionando, no momento que você estava falando da academia, ele colocou essa questão, né, quando você estava falando do molar e do molecular, a partir das relações com Deleuze, Guattari, etc. Essas são as minhas questões, que eu acho que é coisa pra caramba, mas é isso. Muito bom. Bem, deixa eu começar a responder para você. Eu não sou um expert em situacionismo, nem em Guy Debord. Tem um trabalho do Guy Debord que eu li há pouco tempo, que eu achei bastante interessante e que foge bastante daquele sociedade de espetáculo, as coisas que levaram ao suicídio, etc. Então, eu não sei, não saberia responder para você. Em princípio, eu não vejo aproximação nenhuma entre Debord e Stirner. Por como a gente conversa. Se quiser traçar experiências, ninguém falou aqui, não é? Mas de aproximações entre Stirner e Foucault, eu posso traçar várias, não é? Com relação a Debord, mesmo porque eu nunca tive muita simpatia pelo situacionismo, e acho que o situacionismo é uma coisa que gira e acaba no mesmo lugar. Não é? Anarquismo não é esquerda, não foi o Stirner que colocou, nem a partir do Stirner que eu vou pensar isso. São os anarquistas que diziam isso. Não é? Que não era esquerda e que não se situavam nessa parte dos jacobinos. Tá certo? Então, não tem nada a ver com Stirner nem se preocupa com isso, tal, mas diria da mesma maneira que isso é uma tomada de decisão dos anarquistas de modo geral. Não é? Quanto à individualidade como vazio, eu acho isso uma discussão totalmente marxista sobre o Stirner, e acho que o Stirner não está falando de vazio a ser preenchido, de lugar da fala, de substituição de uma instituição por outra, o que vai ocupar o lugar daquilo que desaparece, não é? Mas eu diria para você, seguindo essa continuidade, que a transgressão ela só interessa quando não é conhecida. A transgressão é perfeitamente assimilável pela nossa sociedade, basta ver o direito. Não é? Então, quando a gente fala de transgressão só tem sentido quando ela não é conhecida. Aí sim, aí ela derruba, ela abalroa, ela produz alguma coisa que seja interessante. Quanto ao diálogo Stirner e Hegel, eu, sinceramente, não imagino esse diálogo, porque acho que o Stirner sempre foi um estudante avesso ao Hegel, tá certo? Mas, hoje em dia, como a dialética está, pelo menos ao sul do planeta, na América do Sul, está sempre em primeiro lugar, sempre em grandeza, eu acho que é possível daqui a pouco alguém aparecer aí dizendo que Stirner e Hegel formam uma complementariedade dialética. Não sei. Não vou perder meu tempo, não vou ler sobre isso, porque eu já estou num momento da minha vida que eu só estou interessado mesmo em prática de liberdade. Mas se antes eu estava muito interessado, agora eu só estou interessado nisso. Entendeu? Essa conversinha de Stirner com Hegel não é minha, não é para mim. Bom, aí você chega na sua pergunta, né, os problemas do Debord e do situacionismo com Stirner. Não sei. Não te falei para você, já te falei. Não sou um expert em Debord, acho a sociedade de espetáculo interessante. Nossa, até hoje isso eu acho meio estranho. Mas eu não... Tem gente que acha tudo interessante, que adora fazer média. Se eu quisesse fazer média com você, ia falar, olha, acho muito pertinente, porque tudo tem que agregar, tudo tem que somar, em nome da liberdade, o cacete. Não acho que é isso. Acho que é um jeito do Debord e do situacionismo fazerem as coisas, há um jeito stirneriano de fazer. Eu estou do jeito stirneriano, entendeu? Não vou ficar julgando os outros, entendeu? Agora, também não tenta chegar, me encostar, me encoxar com essa história, porque eu não estou interessado, não vou deixar se encoxar porra nenhuma, entendeu? Tá certo? Tá claro isso? Tá claro, né?
A comparação do Stirner com a crítica dialética hegeliana, sei lá, meu, se dane essa dialética hegeliana, entendeu? Viva bem com ela, durma com ela é uma virgem vestal, etc. Não fica com ela pro resto da vida. Não, o espírito absoluto vai... O espírito absoluto do Hegel, aquele safado, era Napoleão Bonaparte, porra. Vai ficar todo mundo agora brincando de dialética? Pô, para cima de mim não dá, né, cara? Ou para cima de um mínimo leitor do Hegel não dá, né? Basta ler a crítica da filosofia do direito, não é? Bem, eu queria só terminar, porque você mandou bala, né, cara? Eu gosto de conversar com gente assim, você mandou bala, tiroteio do cacete, não é? Stirner, anarquista no limite. Eu não sei o que é história de limite. Quem fala de limite é psicanalista e defensor do Estado, que está falando de território. E aí aumenta o limite, diminui o território, aumenta a fronteira, diminui a fronteira, vai cagar, desculpe. Não é? Acho que o Stirner não está interessado nisso. O Stirner está interessado em implodir as fronteiras, explodir as fronteiras. Entendeu? Não está interessado em nenhum casamento entre Estado e psicanálise. Ponto. Eu queria fazer um último comentário que você colocou sobre espaços e academia. Eu acho que a academia não é um espaço, a academia é um lugar. Tanto é que essa noção de politicamente correto, excepcionalmente colocada pelo Derrida e pela Roudinesco, num livro, numa conferência que depois apareceu até em português pela Jorge Zahar, num livro chamado Diálogos, vamos dizer, quem inventou esse negócio de politicamente correto foi a academia. Que só fala quem é assim, só fala quem é assado, o lugar da fala, etc. E tal. Eu não sou nem adepto do Derrida, nem da Roudinesco, mas eu acho que esse texto é imprescindível, principalmente para essa moçada que fica cagando regra. Porque é uma demolição que esses dois intelectuais fazem em cima dessa prática do lugar acadêmico de transformar tudo no politicamente correto. De dizer quem serve e quem não serve, quem deve ser cancelado, quem deve... Que história é essa, cara? Cancelar, isso é censura. Que história é essa? As pessoas mostram a sua vibração pela efetividade. Não vem me falar que o tribunal é capaz de constituir uma liberdade, senão ele não tinha entupido as cadeias de gente. E essa coisa que está na universidade, que está na rua, que está nas empresas, é isso. Você não pode falar mais nada. Não é? Porque tudo você é passivo de ser processado. E essas pessoas são tão safadas que elas querem indenização em dinheiro. Vai trabalhar, vagabundo, como dizia o filme do Hugo Carvana. Não é? Porra, que saco que é isso! Olha que mundo besta que nós entramos. Nós começamos falando sobre Stirner e essa possibilidade das práticas de liberdade, e eu estou chegando num lugar aqui que eu quero voltar a isso. Tá certo? Que é inaceitável esse negócio todo que nós vivemos. É óbvio, há preconceito pra cacete. Todo mundo sabe disso. Há preconceito contra negros, há preconceito contra mulheres, há preconceito contra gays, há preconceito contra anões ou verticalmente prejudicados. Há preconceito contra tudo, porque as pessoas vivem disso. Elas se alimentam desse tribunal que elas constituem e elas frequentam. Bem, a academia vai ter que resolver isso. Não? A academia vai ter que resolver isso. Porque dizer assim... Vamos substituir todos os professores que vão ser demitidos por professores negros, ganhando salário abaixo dos demais? Isso é a nova escrita do escravagismo. É inaceitável. Eu não vou dizer qual é a universidade que está fazendo isso, porque vocês já sabem. Bem, o outro lado é o espaço, a noção de espaço. Eu gosto muito do texto do Foucault chamado Outros Espaços, que ele escreveu para os arquitetos, né? E que dizia o seguinte, bem, as heterotopias existem. As utopias, ele já havia dito em As Palavras e as Coisas, consolam. Utopia é igual pregão
de padre e de pastor. É para consolar. Heterotopia é a invenção de práticas de liberdade. Então, são espaços que não têm fronteiras definidas. O anarquismo é um pouco isso. A anarquia, os anarquismos, por isso que eu gosto de falar os anarquismos. Não existe um, existem vários, não é? É bem diversificado. Por quê? Porque os anarquismos estão sempre procurando ampliar esses espaços, derrubar muros. Vamos fazer, vai fazer. Tá, você prefere seguir uma orientação mais ortodoxa? Isso não é um problema meu. Não é? O que importa é que você encontre uma possibilidade de existir sem ter que julgar o outro. Não é? Um dia a gente pode até falar sobre abolicionismo, não é? Porque é outra onda do momento. Não é? É outra onda. Tem um monte de bobinho e de bobinha falando em fim da prisão, sem saber o que está falando. Precisa colocar uma instituição democrática no lugar. Esqueceu que sociedade de controle é toda eletrônica, está todo mundo monitorado. Enfim, o espaço é alguma coisa fundamental, essa noção é fundamental. É a noção que rompe com a ideia de lugar, ou rompe com a prática do lugar. Lugar é coisa de tribunal, do direito de quem manda e de quem obedece. E o pior não é só obedecer. Vocês sabem disso, né? O pior é o amor à obediência. Aquilo que o Foucault chamou de assujeitamento. Isso é a coisa que mais faz consolidar os privilégios, a divisão desigual dentro de uma sociedade e a proliferação de uma ideologia que diz assim, tudo vai melhorar com a sustentabilidade. Não é? Alguma outra coisa? Aí, vou indo para... Aproveitando essas suas últimas falas, rapidinho, Leitor. Já algumas questões Leitor, do rapidinho. chat. Tem um pessoal aqui no chat achando que vai conectar aqui, mas assim, mandem perguntas aqui no chat. Eu já coloquei algumas vezes aqui. Se vocês tiverem algumas perguntas, coloquem no chat que a gente vai citar aqui, tá? É isso, pode falar. Desculpa a interrupção. Eu não sei o que é isso aqui. O Sem Fronteira Bar, não sei quem é Sem Fronteira Bar, acabei de ler um negocinho rapidinho aqui, só um minutinho, né? Se pudesse discutir o pensamento subversivo de Stirner e a questão penal. Stirner e o abolicionismo são intragáveis para os delinquentes acadêmicos. Essa noção de delinquência acadêmica é do Maurício Trachtenberg, é isso que você está falando, Sem Fronteira Bar? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, entendeu? Porque essa expressão delinquente acadêmico é do Maurício Trachtenberg, que é bem interessante. Ela realmente inverte a noção de delinquência, né? E realmente passam a ser intragáveis, sim, não é? Para esses supostos contestadores acadêmicos. Gostei. Pode falar, desculpe. Alô? Eu ia trazer as questões dele mesmo, né? É porque já trazer a questão, qual a crítica do Stirner ao direito, e também poderia falar um pouco mais sobre essa questão do assujeitamento e como o Stirner pode servir na reflexão para a desobediência, não a desobediência civil ditatorial, mas uma desobediência realmente de ruptura e radicalidade. A desobediência que eu considero bastante interessante, do David Henry Thoreau, vem em cima daquela noção da apropriação do Estado das terras do México, né? Da prisão que ele passa por causa disso, e dessa aversão, né, ao tribunal que ele tem e ao governo, que no limite, em desobediência civil, ele vai dizer que o limite é o fim do governo. Mas a desobediência civil, como todos nós sabemos, nos Estados Unidos, acabou virando política pública no governo do Bill Clinton. Então, capturaram isso, tem um monte de bobinho falando sobre isso, etc. Então, aí essa é a primeira coisa que eu queria comentar. Qual que é a outra coisa que você disse? É que desobediência civil virou, assim, palavra-chave, né? Tudo é palavra-chave hoje em dia. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, mas todo mundo usa. Qual que é a outra coisa que você falou, leitor subversivo? Antes da desobediência civil? O direito do Stirner.
A crítica do direito ao Stirner, é isso, né? O Stirner tem uma clareza sobre o que é o direito, que eu já, de uma certa maneira, expus aqui, mas eu vou repetir de uma maneira mais rápida, mais resumida, né? O direito é aquele de quem vence para ocupar o lugar do soberano, e que estabelece aquilo que é aquilo que conquistou e estabelece o lugar dos demais, que é direito de quem manda e dever de quem obedece. Com relação ao assujeitamento, é esse dever de quem obedece como um amor. Está cheio não, a grande maioria, não é? Sejam eles pequeno-burgueses, classe média, pobres, miseráveis, lumpen, etc., adoram obedecer. Adoram obedecer. Acho que o grande problema do século XXI é esse. Como romper com esse amor à obediência, que é o amor à pátria, que é o amor à bandeira, que é o amor a não sei o quê. Todo mundo é muito amoroso, o amor circunso. Você só ouve falar isso aí, o amor. Não, ninguém trepa, só tem amor. Não é? E o amor é essa abstração que não leva a lugar algum, a não ser a continuidade do próprio Estado. Não é? Então, o que eu teria a dizer sobre o sujeitamento é assim, que as práticas de liberdade são as únicas capazes de romper com isso. Não é? Vou dar um exemplo. O Érico Malatesta dizia que não tente forçar o sujeito que é devoto a abandonar a religião, abandonar a igreja, abandonar essas coisas todas. Isso é uma besteira, não vai levar a nada. Ele vai substituir por qualquer outra coisa e, às vezes, até transforma o anarquismo numa religião. Não é? O que faz alguém se libertar dessas noções de religião, de metafísicas, etc., é a prática. O Malatesta tinha uma sensibilidade incrível para esse tipo de coisa. Não é? O anarquismo é isso, o anarquismo é um monte de práticas. Então, quanto mais se praticar, quanto mais se fazer, é mais fácil da pessoa, ela mesma se tocar, não precisa ser desalienada, entendeu? Ela vai se tocar que a questão da liberdade não é questão de condução de consciência, e nem do que ela pensa que o outro deva pensar também. Não é? Mas prática de liberdade é uma coisa que você soma, você junta, não é? Que você constitui um conjunto sempre aberto para a entrada de gente e para a saída também. Porque a vida libertária é essa, a associação dos únicos é formar uma associação, mas também a liberdade de sair a hora que bem entende. Não sou obrigado a seguir nenhuma cartilha, nenhuma constituição. Já chega ao que, como cidadão, você é obrigado a seguir, não é? Pagar imposto, essas coisas todas. Aí a gente vai trazer agora os comentários do chat, né? Passete, em sua opinião, o que faz um anarquista na universidade? Qual é o risco de nos tornarmos um Wilson do livro 1984? Olha, eu não sei qual é o risco a gente tem que correr sempre que é a coisa parresiaça, né, meu bem? Inevitavelmente você vai correr o risco até de ser excluído da universidade, sei lá, não é? Mas não há como escapar, né? Não por menos o Stirner é um problema para todos. É um problema, assim. É um problema para todos. Ainda bem, né? Quem quer solução vira marxista, liberalzinho, não é? Essas coisinhas que tem pelo mundo, desculpe o deboche, não é? Mas eu acho que um pouco de deboche não faz mal, um pouco de humor não faz mal. O Passetti falou que Hegel é Napoleão. Não, o Passetti não falou que Hegel é Napoleão. O Passetti disse que Hegel disse que a encarnação do espírito absoluto é Napoleão. Só isso. Tá bom? Aí o resto da pergunta dele é: o que pensa de alguns indígenas ganharem a medalha de honra ao mérito de Napoleão atualmente? Essa treta de representação, né? Já emenda e fala a sua crítica à representatividade da representação. A questão indígena é uma questão bastante complicada, né?
Eu vou te dar um exemplo. Até os anos 80, tudo que os indígenas faziam de objetos extremamente sofisticados, artísticos, etc., era considerado artesanato. Não é? A arte era o que o branco, bonitinho, fazia e chamava arte. Depois, esse processo da constituição dos lugares, desses direitos dos governados, essa baboseira toda acabou adestrando também os indígenas a um ponto em que passaram a aparecer os chamados artistas indígenas, que são o quê? Aqueles sujeitos que usam o convencional suporte que é a tinta sobre a tela. Então, agora já se fala de artistas indígenas. Né? Aí tem ministra indígena de cocar, de fantasia, que antigamente diziam que isso era folclore, era destruir os indígenas. Agora isso virou positivo. Entende? Eu acho que a gente tem... A questão indígena é uma questão muito difícil, porque ela envolve... Ela não é uma coisa única. São várias nações indígenas, são vários povos, etc. E tem várias coisas interessantes. Não é? Tem um trabalho muito bacana de arqueologia sobre as populações tribais do Baixo Amazonas, não é? Que mostram que elas são todas sociedades de abundância. Não são sociedades de escassez, como queriam Marx e Engels. São todas sociedades de abundância e são insuportáveis para o Estado. Pierre Clastres talvez tenha sido o primeiro sujeito a mostrar isso. Hoje, esse arqueólogo da Universidade de São Paulo mostrou isso de uma maneira belíssima, não é? E não sei quantas pessoas estão interessadas nisso, porque as pessoas continuam vendo indígena como quem vive na escassez, não é? Porque eles têm que estar envolvidos com o desenvolvimento das suas produtivas. Então, eles têm que virar artista, como falou outro, né? Artista, como o artista convencional do século XIX. Não é? O Courbet, que foi o Gustave Courbet, que era um anarquista, vocês sabem disso, um pintor, ele foi o coordenador das artes da Comuna de Paris, ele foi o primeiro sujeito que trouxe uma noção maravilhosa nos anos 70. Não é? Todos nós podemos ser artistas. O que o Picasso e o Duchamp fizeram, arruinando a estética aristotélica, segue isso. Ou o que o Michel Foucault, nos anos 70, vai chamar de estética da existência, onde cada um de nós pode fazer a sua vida uma obra de arte, entendeu? Tudo isso são coisas que implodem as hierarquias. São todas elas práticas, considerações extremamente libertárias. Isto interessa, e não quem é mais certo ou menos certo. Entendeu? Não é demais isso? Eu estou muito mais interessado quando, nas práticas indígenas, quando cada indígena transformava a sua vida numa obra de arte, não é? Ou a pintura corporal, que se assemelha à cerâmica, não é? Essas coisas maravilhosas que estão se perdendo em nome de uma padronização dentro desse chamado direito dos governados. Então, existem os indígenas que querem virar papagaio de corsário? O que eu vou fazer? Existe. Mas eu acho que a nossa tarefa é garantir práticas de liberdade dessas populações que são chamadas pelo Estado de isolados. Deixem eles isolados, já não chega o que destruíram por incorporar? Não é? Vai continuar com essa política de colonização, agora, aspas, democrática, fazendo pinta de decolonização? Ora, por favor, realmente a universidade e a academia estão extremamente ultrapassadas. Continuando. Gente, são 14 horas e 30 minutos. Podemos parar por aqui ou vocês querem falar mais um pouquinho? Só uma última pergunta para fechamento, então, né? Recentemente, o Stirner
está sendo convocado pela galera insurrecional, né, como não explicitamente, né, mas como você acha que nós, como que apoiamos a causa anarquista, devemos agir com relação a organizações como a Federação Anarquista Formal, que eles convocaram uma ação internacional abolicionista penal em defesa de Alfredo Cospito e outros prisioneiros insurrectos, e a gente viu que parte da comunidade agiu com demanda para reivindicar a liberdade ou a revogação de penas como o 14 bis, e a outra parte ficou em silêncio. Você acha que a gente deve continuar engajando contra a polarização desses anarquistas, ou deve se calar? Não, claro. Tudo que é feito para demolir a prisão, para produzir liberdade e para tirar as pessoas da prisão é ótimo. Não é? O que a gente não pode esquecer, que os anarquistas sempre foram muito claros nisso, é que não existe a distinção entre preso político e preso comum. Isso é uma coisa do direito burguês, que muita gente está colonizada por isso. Só fica falando em defesa de chamado, aspas, preso político. Não. O fim da prisão é para todos. Todo preso é um preso político. Por quê? Porque todo preso cometeu algo contra a propriedade. Qual que é a maior incidência de prisão que existe? Qual é a infração? Furto e roubo. Não é isso? O que os anarquistas não podem perder de vista é isso. O que os anarquistas não devem, né, é seguir esses ditames do direito burguês que separa preso político de preso comum. Né? Aí sim. Aí todo jeito, como diz a canção, né, qualquer maneira de ser vale a pena. Para a liberdade, sim. Né? Vale, claro que vale. Não se escude, não diga não. E não julgue. Porque já tem o tribunal que julga, já tem a universidade que julga, não é? Já tem todo esse mundaréu de coisas que julgam. Tá bom? Vamos ficar por aqui? Tem algumas pessoas que queriam entrar e interagir, mas se você quiser, a gente encerra aqui. Olha, vamos fazer o seguinte. São 2h30, eu estou no ar aqui desde a 1h. Não é? Um dia a gente volta a se encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar, não é assim? Eu estou completamente pego pelo Milton Nascimento agora no final. Mas a gente vai encontrar. Quem sabe mais adiante a gente... Olha, Natália. Oi, Natália, boa tarde. Muito tempo que eu não a vejo. Gostei muito de ver o seu... Eu também agradeço que você esteja aqui presente. A gente pode marcar um outro encontro, uma outra conversa, uma conversa abolicionista, aí sim, a gente já abre com o chat, entendeu? Não tem conversa, tem a exposição, etc. Nós vamos uma conversa abolicionista, que é conversa sobre prática de liberdade, a gente já vai conversando e a gente vai afinando algumas coisas e vai contrastando em outros, né? O que eu queria dizer para todos vocês, assim, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, não é? Nossa, raríssimo, fazia muito tempo que eu não falava sobre o Stirner, e eu gosto de falar de Stirner. Não é? Eu tenho um trabalho sobre a amizade, que chama-se Ética dos Amigos, que é um trabalho sobre o Stirner, Nietzsche e Foucault. Então, eu gostei muito, é um trabalho de 2001, isso aí, faz mais de 20 anos. Claro que, às vezes, eu sempre falo, estou sempre com Stirner no que estou escrevendo, etc. E queria assim, dizer assim, que foi tudo muito bom conversar com vocês, adorei as perguntas, vocês são bem encrenqueiros, né? Então, eu quero longa vida para esse longuíssima vida para vocês, longuíssima. Vocês são super encrenqueiros, adoro gente assim. Não é? Me trouxeram coisas para eu aprender, não é? Para eu ler, para eu estudar,
trouxeram questões contrastantes com o que eu coloquei. Espero que o que eu coloquei não tenha sido meramente efeito pirotécnico, mas tenha sido efeito pirotécnico no bom sentido, como dizia o Foucault, né? Faz barulho, faz escândalo, mas também é lindo de ver, muito gostoso de parar para observar o céu cheio de fogos de artifício. Bem, muito obrigado. Digo a vocês isso, quando vocês quiserem me chamar para uma conversa abolicionista, a gente já vai direto para o assunto. O leitor subversivo, adorei você chamar essa coisa de leitor subversivo, achei muito gostoso, achei muito bom, e fazia tempo que eu não pegava uma conversa que tem preto. Adorei saber que a gente ia bater nessa coisa bem legal, assim, não estamos nem aí para essa distinção de cor, o cacete, mas nós estamos muito aí com a questão de liberdade. Não é? Muito obrigado a vocês, e um dia aí a gente volta a se encontrar. Tá bom? Muito obrigado. As lives aqui a gente gosta de falar que gosta de polêmica, babado e confusão, né? A gente quer casar o calmo. Posso falar uma coisa? Não é correção que eu vou fazer, mas eu vou chamar a atenção para uma coisa. Sabe uma coisa que nós, anarquistas, devíamos evitar? É a polêmica. Sabe por quê? Isso é o Michel Foucault que falou uma vez, eu li isso e achei, falei, puta merda, vou usar a vida inteira isso. A polêmica faz com que eu e você permaneçamos sempre no mesmo lugar. Isso chama polêmica. Porque você bate num ponto, eu bato no meu ponto, e nós nunca saímos do lugar. Eu gosto dessa palavra do Deleuze, conversação, por isso. Porque ela simplesmente corrói essa possibilidade que existe da polêmica. Né? O Deleuze era um cara sacado pra caramba também, né? Não é à toa que esses caras eram tudo amigos lá nos anos 60, 70. Não é? Espero que a nossa amizade também possa acontecer. Ok? Então, um beijo para você. Oi? A gente vai conversando para marcar a live sobre abolicionismo penal. Vamos sim. E um beijo para você. Eu queria muito, que era sobre Foucault e os anarquismos, mas só sobre Foucault e os anarquismos. Outra ocasião. Primeiro vamos falar de abolicionismo, que eu acho que é o mais legal. Abolicionismo é o dia a dia da nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês dois, um beijo para todo mundo que escreveu aqui no chat. Adorei ver isso tudo. Nossa, gostei muito. Isso se chama de sábado bom. Começou bem o meu sábado. Tá bom? Grande abraço, um beijo para vocês e até qualquer hora. Muito, muito combustível para a barricada de vocês aí. Até a próxima. Até a próxima.